E aí pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre técnicas de comparações entre grupos. Este vídeo, na verdade, é a segunda vez que eu gravo ele, ou terceira, porque meu outro eram 2 vídeos separados sobre essas duas técnicas, e este aqui eu estou gravando as duas em uma só. Mas o objetivo mudou um pouco, enquanto nos outros vídeos eu dava uma ênfase mais matemática, aqui eu quero que vocês compreendam essa lógica da comparação entre os grupos. Independente da técnica, a lógica vai ser a mesma. Esse vídeo vai ficar grande. São 4 exemplos para explicá-los bem explicados, então acaba que eu vou tomar um bom tempo. Vocês provavelmente vão ter que assistir ele mais de uma vez, ou assistir uma vez sempre voltando, retomando os slides. Eu recomendo que vocês façam isso para compreendê-lo melhor. Então, e consultem também o xerox dos slides, né? Façam suas anotações nos próprios slides, das suas dúvidas, para depois me mandar, ou então das coisas que vocês vão julgando mais importantes, para vocês depois, no outro momento, poderem estudar a partir das suas anotações. O que geralmente acontece em pesquisa na área biológica, que é difícil fazer comparações e tirar conclusões em situações que geralmente tem muitas coisas influenciando, possivelmente influenciando nos resultados, né? Como peso, altura, atividade física, exposição ao sol, alimentação, predisposição genética, injeção de medicamentos e quantas outras coisas. Então, quando você faz um estudo e obtém certo resultado, você sempre tem que considerar a chance daquela variação estar acontecendo ao acaso, ou somente devido ao acaso, e que esses fatores em nada influenciaram o resultado da sua pesquisa. Então vamos entender essa lógica começando de alguns exemplos. Por exemplo, vamos imaginar então uma pessoa lançando a moeda de R$1, tanto faz o tipo de moeda. Eu sei que uma moeda comum, 50% das vezes, o que a teoria diz, vai sair cara, e 50% das vezes coroa. Mas, então, essa pessoa lança essa moeda algumas vezes para saber se essa moeda é viciada. Digamos que da primeira vez que ela lança, as primeiras 10 vezes que ela lança, saem esses resultados aí, 5 caras e 5 coroas. Dá para falar que essa moeda é viciada a partir desse resultado? Talvez mesmo sou um doido para falar que essa moeda é viciada, eu deduzi isso, porque o resultado que apareceu foi exatamente o que a teoria predisse que poderia acontecer. Metade, 50% de probabilidade de sair cara e 50% de probabilidade de sair coroa. Tá, uma outra moeda, outros 10 lançamentos, 6 caras e 4 coroas. Aí você pensa assim, poxa, ainda não deu aquilo que a teoria disse exatamente. Mas isso pode acontecer, né? Quando eu estou lançando moedas, pode cair um pouquinho mais de caras, um pouquinho menos de caras, um pouquinho mais de coroas. Bom, ainda não é motivo para falar que essa moeda é viciada. Vamos piorando um pouco essa situação. Então, se fossem 3 caras e 7 coroas, daria para afirmar que essa moeda é viciada? Provavelmente você iria começar a suspeitar dessa moeda, mas afirmar assim com certeza, será que dá? E se fosse ainda este outro exemplo, pior ainda, 4 vezes mais caras do que coroas, 2 coroas e 8 caras. Dá para afirmar que essa moeda é viciada? Bom, cada vez mais eu ia achar muito suspeito esse resultado, mas afirmar com certeza o quanto que se essa moeda é viciada ou não, dá para falar assim ou não? Bom, vamos passar para outro exemplo, sem resposta esse. Imagine então, eu quero fazer um teste similar, mas para descobrir se um dado é viciado. Se cai mais vezes de um lado, de alguns lados do que outros. Eu sei que um dado comum tem 8 faces, então a probabilidade de cair cada face é uma chance em 6, que é 16,66666, 16,7%. Então eu lanço o dado algumas vezes, e a primeira vez que eu lanço esse dado, das primeiras sequências de vezes que eu lanço esse dado, faço aí 30 lançamentos, e cai exatamente 5 vezes cada face. 5 vezes o número 1, 5 vezes o número 2, 5 vezes o número 3, 5, 4, 5 e 6. Enfim, dá para falar que esse dado é viciado? Semelhante ao exemplo lá da moeda,
é exatamente o que a teoria prediz. 1/6 das vezes caiu cada face. Então, de forma alguma, esse resultado vai contribuir com qualquer alegação no sentido que esse dado é viciado. Bom, mas a situação pode ficar um pouco diferente. E se os resultados forem estes aí? 4 vezes o 1, 6 vezes o 2, 4 vezes o 3, 6 vezes o 4, 4 vezes o 5, 6 vezes o 6. E se fosse esse outro resultado aqui? 30 lançamentos. E olha, os números 1, 2 e 3 caíram 7 vezes cada um. E os números 4, 5 e 6 caíram 3 vezes cada um. Dá para afirmar que esse dado é viciado? Com certeza. Talvez com dado, com moeda, você dá um chute, não preocupa muito com a consequência da sua resposta. Mas pense, nós estamos falando de pesquisa biológica, nós estamos falando de medicamentos, técnicas, procedimentos. Você validar uma técnica, validar um medicamento, não pode ser algo aleatório, assim, baseado no achismo, não é mesmo? Independente de ser moeda ou dado, o processo que deve ser feito para a gente descobrir se um deles é viciado, primeira coisa, medir a variável. Significa lançar a moeda ou lançar o dado. O segundo passo que nós tomamos aqui foi comparar o valor obtido com o valor padrão. 50% de cada face para a moeda e 16,7% de cada face para o dado. Se o valor obtido desses meus lançamentos for próximo ao valor padrão, eu não posso afirmar que tem algum vício. Ou pelo menos os dados não apontam que há algum vício. Mas se o valor obtido for muito diferente, eu posso afirmar que há um vício. Ou pelo menos eu fico tendencioso a afirmar. Agora, o que é muito diferente? Tá? Qual vai ser esse nosso critério para a gente falar do muito diferente? Vamos continuar pensando algumas coisas aqui. Bom, na área biológica, quando eu trabalho com seres vivos, primeira coisa, eu não tenho um dado ou uma moeda para saber o valor padrão das coisas. Como que eu vou saber o valor padrão para realizar essa comparação? A partir daí, então, nós temos que utilizar dois grupos. Um grupo de controle, para nos dar esse tal padrão, e um outro grupo de teste. Um outro problema é que animais e plantas não são idênticos aos outros, igual moedas de R$1, igual dados de 6 faces, eles não são idênticos uns aos outros. Então, dessa forma, quando eu for escolher os grupos, eu tenho que tentar escolher os grupos semelhantes. Até nas suas diferenças, eles devem ser semelhantes, exceto pela variável para ser testada. E um terceiro problema, então, é que qual seria essa tal diferença significativa para eu poder afirmar que os grupos são diferentes? Até que ponto o acaso não explica essas diferenças? Então, na pesquisa com seres vivos, considerando que não existe essa diferença entre os grupos, se a chance do resultado ter acontecido somente devido ao acaso for menor do que 5%, eu afirmo sim que os resultados são diferentes, que existe uma tendência nesses resultados. Esse 5% vai aparecer muitas vezes aí nos próximos slides. Por exemplo, eu quero verificar a eficiência do alongamento para prevenir lesões em atletas corredores. Então, qual seria o processo aí para realizar esse estudo? Primeiro, eu vou escolher 2 grupos de atletas. Esses grupos devem ser semelhantes, até mesmo na sua heterogeneidade e dispersão. Eles devem ter faixa etária semelhante, intensidade de atividade, alimentação e outras características semelhantes, exceto pela variável a ser testada, que são os alongamentos, a influência de alongamento para prevenir lesões em atletas corredores. Então, o grupo controle ele não vai realizar alongamentos para saber qual está o valor padrão, e o meu grupo de teste, sim, esse vai realizar alongamentos antes das atividades físicas. Bom, feita a pesquisa, então, no grupo de controle apresentou tantos atletas com lesão e tantos sem lesão, é isso que você vai medir, e lá no grupo de teste você vai fazer a medição, basicamente é essa, quantos atletas se lesionaram e quantos não se lesionaram. E a partir daí, comparando o grupo de controle e o grupo de teste, você vai verificar até que ponto o alongamento realmente foi eficiente para prevenir lesões em atletas corredores. Para você poder fazer qualquer afirmativa, você tem que levar em conta
seguinte pergunta: qual a probabilidade desta diferença de resultados que eventualmente aconteceu ter acontecido ao acaso? Digamos lá que no grupo de teste uns 2 atletas dentre 20, uns 2 se lesionaram a menos do que no grupo de controle. Qual que é a probabilidade dessa diferença ter acontecido apenas ao acaso, igual quando a gente jogou dados e os dados saíram mais vezes uma face do que a outra, ou quando a gente lançou a moeda e saiu 6 caras e 4 coroas? Qual que é a probabilidade aqui nesse nosso teste com alongamento em corredores, qual a probabilidade dessa diferença ter acontecido somente devido ao acaso? Essa pergunta, a mesma coisa de eu reformular e fazendo da seguinte forma: qual que é o valor P desse resultado? Probabilidade de resultado ter acontecido somente devido ao acaso. Digamos que alongar não contribui em nada, 0% em prevenir lesões. Então qual a probabilidade, considerando isso, disso ter acontecido somente ao acaso? Tá? Se essa probabilidade for menor do que 5%, eu vou falar, não, muito difícil então isso ter acontecido ao acaso, é mais provável realmente que alongamentos evitam lesões em corredores. Se o valor P desse resultado então for maior do que 5%, não importa quão maior, desde 6% até 99%, quão maior seja, eu não posso fazer essa afirmativa que existe relação entre essas coisas. Vamos então considerar um estudo que procura verificar essa relação entre consumo regular de peixes e ocorrência ou não de infarto do miocárdio. Vamos compreender essa tabela de dados aí. No canto inferior direito, esse 472, é o número total de pessoas que participaram do estudo. Tem ali então das pessoas que consomem regularmente peixes e quem não consome. Dos que consomem regularmente peixes, 5 sofreram infarto do miocárdio e 44 não sofreram, totalizando o tamanho do grupo 49 pessoas. Do grupo das pessoas que não consomem peixe regularmente, o grupo com tamanho total de 423 pessoas, 33 pessoas sofreram infarto do miocárdio e 390 não sofreram infarto do miocárdio. Okay? E nas colunas do sim ou não estão os totais. Total de pessoas que sofreram infarto do miocárdio, 38. Total de pessoas que não sofreram infarto do miocárdio, 434 pessoas. Então, eventualmente, tem uma diferença aí, 5 pessoas em 49 que consomem peixe sofreram infarto, de quem não consome, 33 pessoas em 423 sofreram infarto do miocárdio. Se você fizer umas continhas, uma porcentagem, você vai até verificar que o número de pessoas que não consomem peixe regularmente, uma porcentagem um pouco maior sofreu infarto do miocárdio, mas de novo, aquela pergunta, até que ponto que essa pequena diferença não é aleatória, não é realmente do acaso, não pode ser explicada somente devido ao acaso e não há nenhuma relação com o consumo de peixes. Então o comando que está aí dessa situação é esse: determinar o valor P desse estudo, exatamente, qual a probabilidade dessa diferença ter acontecido somente devido ao acaso, e para responder a pergunta: consumo regular de peixe tem relação com a ocorrência do infarto do miocárdio ou não? Ou é acaso só essa diferença? Como que eu calculo o valor P? Bom, para este tipo de situação, eu tenho que uma resposta dicotômica, sim ou não, em amostras independentes. Uma das possibilidades é utilizar o teste Q quadrado. Cada um desses números que estavam nessas posições aí na tabela do Q quadrado recebe uma letra para representá-lo na fórmula. Então, a partir desta relação dos números, como eu disse, cada número é uma letra aí nessa fórmula. O x ao quadrado é o tal do Q quadrado que eu quero calcular. Substituo então os números nessa fórmula, faço o cálculo, não erre e você obtém a resposta. Então o valor do Q quadrado é 0,342. Esse é o teste do Q quadrado, tem até programas de estatística fazem isso para você, tem até uma planilhinha no Excel que eu disponibilizei para vocês também, que apresentam, fazem outros, além de outros cálculos, faz esse cálculo do Q quadrado também. Tá? Eu calculei o Q quadrado, não é ainda a probabilidade. Né? Isso aqui é um passo para a gente chegar naquela probabilidade que é o valor P. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá? Como que eu chego no valor P? A probabilidade de resultado ter acontecido somente devido ao acaso.
Você vai lá numa tabela de distribuição do Q quadrado, tem esse material lá junto com os materiais da aula. Então eu vou procurar aquele número que eu acabei de calcular nessa tabela. No caso do teste Q quadrado, são os exemplos dessa aula aqui, vai ser sempre na primeira linha, no primeiro grau de liberdade. Tá? O grau de liberdade, nós utilizamos aqueles nossos dados, tinham duas colunas de dados e duas linhas de dados. Então 2 menos 1 vezes 2 menos 1 é igual a 1. Procurando nessa primeira linha, então, você vai perceber que esse número estaria, ele não está escrito exatamente, esse número estaria entre o 0,50 e o 0,70, porque na coluna do 0,50 está o número 0,455 e a coluna do 0,70 está o número 0,148 e o 0,342 está entre esses dois números. A partir daí, essa é o que a tabela nos permite afirmar, que o valor P está entre 50% e 70%. Lembre então que a gente tinha definido que nosso valor limite ia ser 5%, só se uma coisa for muito rara de acontecer ao acaso, que eu ia falar que realmente existe relação entre as coisas. Neste caso, acabamos de verificar que esse resultado, a probabilidade de ele ter acontecido somente devido ao acaso, está entre 50% e 70%, o que é muito alto para a nossa área das biociências. Então, apresentando o resultado, valor P está entre 50% e 70%. Na nossa significância de 5%, eu não posso afirmar que existe relação entre consumo regular de peixes e ocorrência de infarto do miocárdio. As possíveis diferenças de resultados se devem ao acaso. Repare, eu não posso afirmar que há relação. Pode até haver, mas esse meu resultado não me permitiu fazer essa afirmação. Bom, e nos exercícios, nos livros, no TCC, nos artigos, na sua dissertação de mestrado, na sua tese de doutorado, como que eu vou apresentar esse raciocínio? Primeira coisa, sempre escrever as hipóteses de interesse do estudo e depois, em seguida, fazer seu trabalho determinando o valor P do resultado obtido, interpretando seu significado ao nível de significância de 5%. Vamos entender o que são hipóteses de interesse de estudo. Hipóteses é uma possível resposta para aquela sua questão de estudo. Tá? A hipótese é uma possível resposta. Vamos lá, então imaginar esse exercício, então, igual no artigo, no seu TCC lá, em algum lugar, lá no final da introdução, na metodologia, você vai escrever então as hipóteses de interesse do seu estudo. Bom, existem duas possíveis respostas, então, para este seu estudo. Existe a tal da hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é aquela que sempre afirma que é nula a relação entre o que você está medindo. Neste caso, é nula a relação entre consumo regular de peixe e a ocorrência do infarto ao miocárdio. Então você escreve o consumo regular de peixe, não tem nenhuma influência na ocorrência de infarto ao miocárdio. A hipótese alternativa é sempre aquela hipótese que afirma que há uma relação. De novo, então a hipótese alternativa afirma então que o consumo regular de peixe influencia na ocorrência de infarto ao miocárdio. Repara, gente, aqui eu estou escrevendo as duas, é como se eu estivesse começando um trabalho, eu não estou afirmando nada ainda, faz de conta que eu nem sei a resposta, não fiz o estudo, não fiz os cálculos. São as duas possíveis respostas para a minha pesquisa. Então você escreve as duas. Ah, por que faz isso? Porque a gente faz isso. Porque é assim que a coisa funciona na ciência, é assim que acontece nos artigos. Você escreve suas hipóteses em testes, comparações entre grupos, você escreve suas hipóteses todas, no caso aqui são duas, para esse caso. Ou tem influência ou não tem influência. Nós vamos lá então fazer o teste do Q quadrado para verificar então se eventualmente eu posso negar uma hipótese e afirmar que a outra é verdadeira. Então vamos determinar o valor P do resultado e interpretar o seu significado ao nível de significância de 5%. Então você pega a fórmula do Q quadrado, substitui os valores e resolve. Vocês não vão precisar fazer isso no exercício em sala, né, ou no dia da prova, mas só estou apresentando para vocês como que isso é feito. Caso você tenha interesse em ver essa fórmula sendo resolvida algumas vezes, vou deixar o link para um vídeo, meu outro vídeo sobre esse conteúdo que tem isso passo a passo, tá? Então, calculado, determinado o valor do Q quadrado, você vai lá na tabela de distribuição do Q quadrado para verificar
para que probabilidade que esse número corresponde. Lá na tabela verificamos então que esse número corresponde a um valor P entre 50% e 70%. Considerando a nossa significância de 5%, eu não posso rejeitar a hipótese nula e afirmar que a outra é verdadeira. Por quê? A probabilidade disso ter acontecido ao acaso é muito grande, está entre 50% e 70%. Então, não posso afirmar que existe relação entre infarto no miocárdio e consumo regular de peixes. É assim que o caminho é feito, entendeu? E se tivesse dado um valor P menor que 5%? Aí exatamente o caminho contrário. Eu rejeitaria a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa que afirma que existe relação entre essas coisas. Considerando que, então, neste caso hipotético aí, que a probabilidade de resultado ter acontecido somente devido ao acaso é muito pequena. Vamos para esse segundo exercício. É um caso com dados reais, é um teste que ocorreu em 87, foi publicado em 87, para verificar a eficiência do AZT para prolongar a vida de pacientes com AIDS. Vamos lá fazer aquele caminho. Então, escrever as hipóteses e determinar o valor P desse estudo para descobrir se essa diferença pode ter acontecido ao acaso, ou é mais provável ter acontecido ao acaso, ou se eu posso afirmar que existe sim relação entre AZT e pacientes com AIDS. Então, nós vamos escrever as hipóteses de interesse desse estudo, que são sempre duas hipóteses, a nula e a alternativa. A hipótese nula sempre afirmando que não existe relação de uma coisa com a outra, neste caso, não há relação entre o tratamento com AZT e o prolongamento da vida de pacientes com HIV, e a hipótese alternativa afirmando que existe sim uma relação entre essas duas coisas que eu estou comparando, prolongamento da vida de pacientes com o tratamento com AZT. De novo, gente, nesse ponto não estou afirmando que nenhuma das duas é verdadeira. Eu estou colocando essas hipóteses como possíveis respostas para a minha investigação. Após o cálculo do valor P, eu vou então opinar em relação a essas hipóteses e dar a minha resposta final. Mas neste primeiro momento, na letra A, que seria, se fosse no seu artigo, seria na parte mais introdutória do seu trabalho, você vai apresentar suas hipóteses. Mesma coisa se fosse seu TCC, se fosse sua dissertação, sua tese, seja lá o trabalho acadêmico que você estiver fazendo sobre comparações entre grupos. Então você pega os valores, substitui na fórmula do Q quadrado, faça o cálculo do Q quadrado. Neste caso aqui eu fiz o cálculo, deu Q quadrado deu 15,017. Então vamos procurar esse valor lá na tabela de distribuição Q quadrado. Então lembre-se que a gente está procurando este valor sempre na primeira linha. O porquê disso está alguns minutos aí atrás no vídeo. Vamos procurar o valor 15,017. Você vai ver que ele não está entre nenhuma dessas duas colunas, né? Se eu tivesse mais colunas à direita, ele estaria mais à direita da última coluna aqui, do 0,001, que equivale a 0,1%. Tá? Então eu acabo de verificar que o valor P do meu estudo é menor do que 0,1%, ou menor do que 0,001. Isso significa que a probabilidade desse resultado ter acontecido somente devido ao acaso, tipo, a ZT não influencia em nada o prolongamento da vida dos pacientes. A probabilidade disso ter acontecido somente devido ao acaso é muito pequena, menor do que 0,1%. Então é extremamente difícil que esse resultado tenha acontecido apenas em função de aleatoriedade, de acaso. Logo, eu posso sim afirmar que o AZT é responsável pelo prolongamento da vida dos pacientes, que isso funciona de fato, considerando a nossa significância que era de 5%. Então, como minha resposta, isso é a interpretação do resultado, eu vou rejeitar a hipótese nula, aquela hipótese que falava que os resultados eram iguais, que não existe relação de uma coisa com a outra, né? E vou aceitar a hipótese alternativa, que afirma que existe sim relação entre tratamento com AZT e prolongamento da vida de pacientes com AIDS. Ok? Esse aqui é aquele segundo exemplo. Nosso primeiro exemplo, o valor P deu maior do que 5%, bom, então não tem relação entre as coisas. Agora o valor P deu menor do que 5%, então existe sim relação entre o que eu estou medindo.
Nesses dois primeiros exercícios, nós utilizamos o teste Q quadrado, que nós tínhamos aí. Então, nós estávamos medindo coisas tipo sim ou não. Se o infarto do miocárdio aconteceu ou não aconteceu. Se o paciente morreu ou não morreu. Era coisas que eu estava medindo, era sim ou não. E tinham dois grupos. Por isso que a gente utilizou o teste Q quadrado. Mas num estudo, por exemplo, que eu estou utilizando, que eu estou fazendo medições, que eu quero comparar valores, e cada indivíduo tem um valor, não é só sim ou não, eu preciso utilizar um outro tipo de teste. Nós vamos utilizar aqui como exemplo, pegar um teste T de Student, e vamos aplicar a mesma lógica do teste Q quadrado. A fórmula do teste T de Student é diferente da fórmula do teste Q quadrado, mas a lógica que nós vamos aplicar é exatamente a mesma. Haverá então hipótese nula e hipótese alternativa, e eu vou rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula utilizando os mesmos critérios, significância de 5%. Essa aí é a fórmula do teste T de Student. Bom, vamos ler esse exemplo. Tianeptina é um fármaco antidepressivo do grupo dos tricíclicos. Rocha relata os resultados de um ensaio clínico aleatorizado, duplo cego, realizado com o objetivo de comparar a tianeptina com placebo. O ensaio constituiu em administrar a droga a dois grupos de pacientes, compostos de forma aleatória, e quantificar a depressão através da escala Montgomery-Åsberg. Pelo planejamento adotado, os dois grupos não diferiram em termos de depressão no início do ensaio. Eu vou deixar para vocês também essa tabela Montgomery-Åsberg. Se você dá um Google aí, vocês acham isso fácil. Isso é muito bacana, essa escala. A tabela a seguir apresenta os scores finais dos pacientes dos dois grupos admitidos em Belo Horizonte. Então está aí, esses valores, então, cada valor corresponde a uma pessoa, né? E este valor, se for maior, significa um nível de depressão maior, se for menor, um nível de depressão menor. Tá aí a turma que tomou placebo, a turma que tomou tianeptina, então o grupo de controle e o grupo testado. Estão esses valores. Para escrever as hipóteses de interesse de estudo e depois determinar o valor P, que é a probabilidade de resultado ter acontecido somente devido ao acaso, para que a gente possa então fazer alguma afirmativa em cima das hipóteses, tirar eventualmente uma conclusão em cima desse meu estudo. Vamos lá então, letra A, escrevendo as hipóteses, hipótese nula e alternativa. Você tem que escrever as duas neste momento. Tá? A hipótese nula, que ela afirma que é nula a relação. Neste caso, vou escrever por extenso, né? Eu coloquei até duas formas de se escrever a mesma coisa. No nível médio de depressão dos pacientes tratados com placebo é igual ao nível médio de depressão dos pacientes tratados com tianeptina. A mesma coisa de falar que não existe relação entre tratamento com tianeptina e o nível de depressão dos pacientes. E a hipótese alternativa que afirma que o nível de depressão dos pacientes tratados com placebo é diferente do nível médio da depressão dos pacientes tratados com tianeptina. Ou, em outras palavras, que existe relação entre tratar com tianeptina e o nível de depressão do paciente. Substituindo os valores na fórmula, aí estão os valores na fórmula, o x1 barra é o valor médio do grupo 1, x2 barra valor médio do grupo 2, N1 tamanho do grupo 1, N2 tamanho do grupo 2, S1 ao quadrado é a variância dos valores do grupo 1 e o S2 ao quadrado é a variância dos valores do grupo 2. Resolvendo essa equação, eu tenho o valor T igual a 2,738. Então, a mesma lógica do Q quadrado, vamos jogar isso lá, procurar isso na tabela, só que não na tabela do Q quadrado, agora na tabela do teste T de Student. No caso da distribuição T de Student, então vai ser sempre na primeira linha não. Para encontrar qual linha, qual GL, qual grau de liberdade, eu uso aquela pequena equação ali. GL igual a N1 mais N2 menos 2. Então GL é 15 mais 16 menos 2. GL é igual a 29, então vou procurar o valor 2,738 lá na linha 29. Vamos ampliar isso daí, tá pequeno? Eu encontrei um valor ali muito próximo, 2,756. Quando está muito próximo, assim, você pode falar que praticamente que é aquilo ali. Né? Nesse caso, que é na coluna do 0,01, que é a coluna do 1%, no Q quadrado, estava entre duas colunas, estava mais distante dos valores exatos. Mas esse está muito próximo, eu vou afirmar que o valor
então do valor P é exatamente isso aí, 0,01, que significa 1%. Então vamos determinar o valor P, acabamos de determinar, é 1%. Considerando nossa significância de 5%, eu posso sim rejeitar a hipótese nula, porque é muito improvável que isso tenha acontecido somente devido ao acaso. A probabilidade de ter acontecido só devido ao acaso é igual a 1%. Então eu descarto que não existe relação entre essas coisas e aceito a hipótese alternativa, que afirma que existe sim relação entre o tratamento com tianeptina e o nível de depressão dos pacientes. Fácil? Vamos lá, nosso segundo exercício sobre o teste T, mas na verdade nosso quarto exercício dessa aula, quarto e último exercício. Para determinar como uma dose experimental de anestesia afeta homens e mulheres, uma amostra de 15 homens e 17 mulheres foi selecionada aleatoriamente em uma clínica odontológica e seus tempos de reação em minutos registrados. As seguintes estatísticas sumarizam os dados. Então tem aí o tempo médio da anestesia em homens e o tempo médio em mulheres e a variância desses valores. É o que eu preciso para utilizar lá na fórmula. Mantendo o mesmo padrão da letra A e da letra B, letra A escrever as hipóteses de interesse do estudo e a letra B determinar o valor P, interpretar seu significado ao nível de significância de 5%. Bora lá então? Escrever as hipóteses de interesse do estudo. Você pode escrever isso de várias formas. Né? Existem várias formas corretas de se escrever isso. Também tem várias formas de você se embananar e fazer lambança na hora de escrever as hipóteses. Tome cuidado. A hipótese nula é sempre aquela que afirma que não existe relação entre as coisas. Nesse caso, o tempo médio de reação da anestesia de homens é igual ao tempo médio de reação entre mulheres. Em outras palavras, está falando que não existe relação entre sexo e tempo médio da anestesia. E a hipótese alternativa é aquela que afirma que sim, existe diferença entre o tempo médio de anestesia e o sexo, se for homem ou mulher. Vamos então determinar o valor P desse estudo e interpretar o seu resultado. Então você pega estes valores, substitui na fórmula do teste T, faz o cálculo. Aí, fazendo o cálculo eu obtive 1,321. Vamos então olhar na tabela para descobrir qual que é o valor P correspondente a este valor T. Utilizando a fórmula do grau de liberdade N1 mais N2 menos 2, eu tenho então aí 15 mais 17 menos 2, 30. Então eu tenho que olhar na coluna, na linha 30. Procurar o número 1,321 na linha 30. Esse número, de novo, bateu quase que em cheio naquele ali da coluna 20, é o número 1,310. Então eu posso afirmar que meu valor P é 20%, considerando a significância de 5%, eu não posso rejeitar a hipótese nula. Eu não posso afirmar que existe diferença entre o tempo de reação da anestesia em homens e mulheres. Por quê? A probabilidade de ter acontecido ao acaso é muito grande. O que é muito grande? Maior do que 5%. Então eu não posso rejeitar a hipótese nula. Deixo para vocês aí um exercício extra, gente, na verdade são 4 exercícios a partir desses dados. Aí, para que vocês treinem, né, consigam, obtenham esses resultados e no caso, se tiver dúvidas, mandem para mim, discutam entre si. E para você escrever as hipóteses de interesse do estudo e interpretar, tá o valor T já calculado, então obter o valor P a partir desse valor T e interpretar o resultado então para idade, glicose, fructosamina e triglicerídeos. Ok? Não, como eu disse, esse vídeo não tem como ele ficar curto, até tentei ser um pouco breve para não ficar cansativo no fator tempo, mas eu espero que tenha sido claro o suficiente. No caso de dúvidas, vocês já sabem, vocês devem entrar em contato com antecedência e a gente vai resolver esse exercício discutindo eventuais problemas, dúvidas ou mal interpretações ou alguma coisa que às vezes eu falei errado no vídeo, sempre acontece, alguma outra coisinha que depois eu tenho que fazer alguma correção aqui. Bons estudos, um abraço, até mais.